Senhoras e senhores, o Vasco vai pra Série... Meu Deus do céu, cara. O Vasco vai pra Série B se continuar assim. Vamos lá. Hoje era o tipo de jogo que todo mundo achava que mesmo o Vasco, esse Vasco horroroso, mesmo esse Vasco seria capaz de ganhar. No bagulho de palpite da Globo, 8 votos. Tinha 8 pessoas. As 8 concordaram. As 8, todas elas, votaram, apostaram, imaginavam que o Vasco ganharia do Goiás. Sabe quem não imaginava? Maurício Barbieri. Só ele. Tá ligado? Assim, hoje era o jogo mais que tipo assim... Não, a gente tá mal, mas hoje ganha. Hoje vai. Tá ligado? Hoje tem que ir. Sacou? Hoje era aquele tipo de vitória que tipo assim... Não, a gente vai ganhar hoje, mas tem que lembrar que a vida não tá boa não. Que mesmo assim tá... Hoje vai. Tá ligado? A gente pensou. Aí chega no jogo... Assim, cara, Maurício Barbieri é uma coisa impressionante. Dificilmente alguém consegue ser pior. Enfim, vamos falar do jogo. Vamos lá, tem muita coisa pra comentar. Vem comigo aqui, ó. Escalação do Vasco do Maurício hoje. Esse time aqui, um time muito esquisito por coisas como, de fato, o Pedro Raul está no banco. O Barbieri em entrevistas passadas... O Barbieri agora já é passado. Pela primeira vez, olha só, vou falar isso aqui no comecinho do vídeo, hein? Pela primeira vez, eu acho que agora sim o Barbieri cai. Quando o Vasco perdeu de 4 pro Flamengo, eu falei, não, o Barbieri não cai, não. O Vasco perdeu pro Inter, eu falei, não, o Barbieri não cai, não. Hoje eu acho que o Barbieri cai. Vamos ver se eu tô certo ou não. Vamos ver se eu entendo um pouquinho dessa merda. Hoje, o time de Maurício Barbieri veio com o Pedro Raul no banco. E eu comecei a falar dele, vamos voltar um pouquinho atrás. O Barbieri, no jogo contra o Inter, na coletiva pós-jogo, ele falou, não, pô, não é que o Pedro Raul é reserva, a gente só testou ele esse jogo. De novo, sabe, o Pedro Raul tá no banco. E o Ryan entra de titular, e, meu Deus do céu, o Ryan é bom, tá ligado? Mas, além disso, o Vasco tem esse elenco pavoroso aqui. Pavoroso porque, assim, tem muita gente aqui, igual o Matheus Cocão, que veio do Náutico, é um cara que veio do Náutico, da Série C, só que até que jogou bem. Agora, Zé Gabriel e Miranda, eu jogo melhor que esses caras, e eu não jogo bola. Assim, eu jogo bola. Jogo bem? Não jogo bem. Mas eles também não. A diferença entre eu e eles é que eles ganham o salário do Vasco. E eu só ganho raiva e falta de cabelo, porque o estresse que eu tive... Vamos lá, o que a gente tem aqui? Assim, o elenco colocado em campo é basicamente isso aqui. Qual a única coisa... A única diferença é que o Figueiredo tá nesse esqueminha aqui porque achavam que talvez o Figueiredo ia jogar de lateral, mas acabou que o Puma entrou. Então aqui nesse esqueminha a gente tem o Figueiredo, mas na verdade foi o Pumita Rodrigues que conseguiu voltar da seleção uruguaia. De resto, é isso mesmo. E assim, como eu tava falando, o elenco do Vasco é muito ruim e aí o Vasco vai lá e contrata quem? Vamos falar de janela do Vasco. O Paulo Brax tanto fala que a janela vai ser boa, que a janela é isso. O Vasco, por enquanto, só tem o Maicon, de 34 anos, que já teve um passado legal no São Paulo, há anos atrás, muitos anos, mais de meia década atrás, e hoje tá no Santos, tava mal no Santos, num Santos que perde pra todo mundo, num Santos que só não tá pior do que o Vasco vai lá e busca o terceiro jogador do Santos. Já buscou aquele Juan Cruz, que é o Juan Seco, quem que é o outro? Carabarral, tá ligado? Não satisfeito, o Vasco vai lá, o Vasco do Paulo Brax vai lá e busca o God of Zaga, o Maicon. A gente vai dormir sonhando com o Lianco, do Southampton, e acorda com o Maicon. Beleza, o time custa pra conseguir investir. Tá uns papos de Lanzini, vamos ver se vem. O time com essa situação, tem que ver se o jogador... Você tem que pensar também, a gente tem que pensar no jogador. Você tá lá na Inglaterra, você é o Lanzini, tá ligado? Você acabou de ganhar a Conference League, que ele ganhou lá, jogando junto com o Paquetá e tal. Você vai querer pular numa bomba chamada Vasco da Gama, que tá prestes a cair pra Série B? Tu vai querer isso? Tá ligado? Porque assim, você vê que a torcida tá reclamando, a invasão, você vai querer isso? Beleza, o que a gente tem de investimento que já foi feito? Pedro Raul e Orediano. O Orediano eu nem posso falar do futebol dele, porque ele basicamente nem entra em campo, e aí eu não sei se é culpa dele por não ter condições físicas, ou se é o Barbieri que é maluco. Agora, quem tá jogando, quem tava pelo menos? Pedro Raul. Que é a contratação mais cara? Não, mas é o salário mais caro. 500 milhões. 500 milhões? Desculpa, 500 mil, meio milhão. Tá ligado? De novo no banco. Aí a contratação mais cara, a transferência mais cara, o Orediano nem entra. Então assim, o Vasco compra pouco e o que compra vai pro banco e fica dependendo de moleque da base. É uma maravilha. Mas enfim, vamos falar do jogo em si, porque antes de qualquer coisa, a gente, torcida, a gente tá de parabéns. Tá ligado? A galera que tava lá no estádio, eu tô aqui em casa e tal, pra quem não sabe, eu nem moro no Rio de Janeiro, eu sou de Minas Gerais. Enfim, a torcida do Vasco, o time não pode reclamar. A diretoria não pode... Ai, não, mas a gente precisa de apoio, porque no final tava vaiando, que não sei o que, tem que vaiar mesmo. Porque antes, o time tava vice-lanterna do campeonato e a galera tá indo no estádio. São Januário lotado, soltando foguete e tal. Assim, é de uma lealdade maluca.
Se alguém for louco, eu acho que não vai ser, mas se alguém for louco, alguém da diretoria de cobrar ainda mais apoio, é falta de vergonha na cara. Falando de futebol, a gente começa o jogo com o Vasco ali uns 13 minutos muito bem. Um começo muito bom do Vasco da Gama. Aí tem uma chance com o Alex Teixeira, que sai do pé do Ryan. O Ryan chuta, o Alex Teixeira desvia de cabeça e a bola quase entra dentro do gol. Ela passa um pouquinho acima do travessão. O primeiro lance de perigo. Isso marca um primeiro tempo que, eu vou falar muito disso, lances de perigo do Vasco. A gente vai falar de gol de anulado. Mas assim, perigo teve um monte, tá ligado? Então aqui teve o Alex Teixeira. Depois a gente tem agora sim, como eu acabei de falar, o gol do Andrei, que basicamente se despediu do Vasco. Esse foi o último jogo do cria da base, né? Vai com Deus. Que tinha feito um gol. Nesse lance aqui, ó, uma jogada de cabeça, que o goleiro pega, ela volta, o Andrei quase perde, mas consegue fazer. E aí vai lá e sai comemorando. Essa foto aqui nem é de hoje, mas enfim, ele sai comemorando. Primeiro que, quando o Vasco consegue fazer o gol, que tinha sido esse aqui, era cruzamento. O time do Barbieri, aquilo, eu tô criticando o Barbieri aqui, mas a essa altura é chutar cachorro morto. Mas eu quero pôr pra fora aqui porque eu já tô puto com ele. Por mais que eu acho que é quase certeza que ele vai ser demitido. Mas enfim, o time que o Barbieri proporciona pro Vasco é só cruzamento pra dentro da área. O Vasco só tem cruzamento. Aqui fez gol de cruzamento. Só tem cruzamento. E assim, raramente funciona igual funcionou aqui, né? Porque aqui foi gol, apesar de ser anulado depois por impedimento. Mas funcionou. E raramente funciona. Mas o time para de cruzar? Não, porque só tem isso. E aí o Barbieri é tão sem pé, sem cabeça, que tipo assim, tá, a ideia do meu jogo é o quê? É cruzamento dentro da área. Beleza, mas eu vou pôr o Pedro Raul no banco. Tá ligado? Não faz sentido. Tipo assim, a gente pega o nosso maior jogador, não no maior quesito qualidade, mas maior literalmente, altura, estatura, 1,92 m, vai pro banco. Então assim, meio que mudou a lógica em teoria que era pro time jogar. Mas na prática o time continuou cruzando dentro da área. O Barbieri, ele tava perdido. E eu falo tava porque na minha cabeça ele já é demitido. E eu espero que eu não esteja errado. Porque assim, demitir ele agora é ruim, porque não era nem pra ter contratado. Agora, se não demitir, aí já é papo de invadir São Januário. Vamos dar sequência, porque depois, mais um lance de perigo, agora com o Marlon Gomes, que hoje fez uma boa partida. Momento raro que eu vou elogiar alguém aqui nesse jogo. O Marlon, que voltou da seleção brasileira, sub-20. Esse era o segundo jogo dele. Tá suspenso pro próximo, já não joga. Acho que é ele mesmo que tomou o cartão e tá suspenso. Ele solta uma paulada na trave, que a sorte não tava com a gente hoje, é o chute dele aqui, a bola vai lá na trave e não entra. Aqui, vou deixar na foto dele, o Vasco encarou um momento no jogo que o Vasco pressionava, levava muito perigo, mas não conseguia fazer. Se fosse num contexto diferente, imagina que a gente estivesse lá em 10º lugar no campeonato, 8º lugar, dava pra falar que esse primeiro tempo foi muito legal. Pô, o Vasco jogou bem, apesar de não ter conseguido fazer um gol que vale, pô, tá muito bem. Só que como a nossa realidade é estar engatilhado pra Série B, não basta jogar bem. Porque jogar bem e perder no final igual foi hoje, não adianta nada. Porque hoje o Vasco da Gama está conseguindo a classificação para jogar ano que vem com o Sampaio Corrêa, com 15 de Piracicaba, com o Operário. Vamos dar sequência. Depois mais uma chance do Ryan. O Ryan, cara, é um moleque de 16 anos, tá ligado? O moleque tem a idade de, sei lá, MC Melody, pra você ver como que é fora da casinha, tá ligado? Mas joga muita bola. Que pena que ele, assim, deu azar de pegar o Maurício Barbieri, tá ligado? Mas talvez ainda dá pra recuperar esse moleque ainda. Olha a jogada que faz o Ryan. Ele pega aqui, ó, dá um drible da vaca, passa do outro lado, passa o cara ali, chutou e para. Na verdade foi travado, eu pensei que tinha defendido, mas na verdade foi travado. Assim, pede pro Pedro Raul fazer isso aqui, ele desmaia na sua frente, mas ele não faz. Que jogador, tá ligado? Só que a gente não pode depender, do planejamento do time não pode depender do menino de 16 anos, porque hora ou outra ele vai errar, ele vai fazer besteira, ele tem chance a ser propenso de ter a cabeça mais fraca, porque ele tem 16 anos, gente. Assim, como é que pode a gente contratar um atacante, que é o Pedro Raul, pagar 500 mil reais pra ele, só que ele não aguentar jogar metade com um moleque de 16 anos? Como é que pode? Nossa, tudo deu errado nesse ano, mas ainda tem como salvar, eu acho. Na sequência, a gente tem o quê? Mais um lance de perigo. Lembra que eu falei que ia ter muito perigo? Aqui, ó, jogada dentro da área, o Matheus Cocão quase faz o gol. Só que aí quem não faz toma, o Vasco toma um gol. Que também não valeu. O VAR salvou o Vasco, pelo menos tinha salvado até esse momento, né? A gente sabe que no final do jogo acabou não adiantando muita coisa. Mas o Vasco, é importante falar isso aqui, o Vasco do Barbieri jogou legal ali e tal, nada grandioso, mas jogou legalzinho. Levou muito perigo, é bola na trave, bola passando em cima do travessão por pouco, é o Cocão fazendo o cara salvar a bola em cima da linha e tal, só que não fez gol.
Aí eles vão lá e fazem numa jogada pavorosa da zaga do Vasco, que ninguém corta. Olha lá, vai, bate e aí toma gol. Só que o juiz anula e a gente vai 0-0 pro intervalo. Assim, novamente, esse jogo era jogo pra ganhar. Com todo respeito ao Goiás, mas também é um time que tá na Série B. Desculpa, que tá brigando pra não ir pra Série B. Tá na zona de rebaixamento. Era isso que eu ia falar. Vasco dentro de casa. Era jogo pra ser assim, tranquilo. E o Vasco faz o dever de casa no sentido de jogar bem, só que não faz o dever de casa no sentido de fazer gol. Quando fez não tá valendo, quando fez tava impedido. E aí, cara, o que a gente tem? Um primeiro tempo relativamente bom, mas sem gol. E por sorte também tomou um, mas também não foi validado. Só que o segundo tempo consegue ser ainda pior do que o primeiro, que já não tinha tido gol, tá ligado? A gente tem, no segundo tempo, o Marlon Gomes continuando jogando bem. O Marlon era um dos destaques ali do Vasco, assim como o Matheus Cocão fez uma partida ok, tá ligado? Só que aí o Barbieri vai lá, tira o próprio Marlon Gomes e coloca o Pedro Raul e ouve da torcida burro, burro, burro. Assim, cara... O Pedro Raul, faz sentido ele ter entrado nesse jogo? Faz. Não é absurdo ter colocado ele, apesar de que eu já perdi a graça com esse cara. Mas sim, faz sentido, porque o Vasco tinha mais a bola. Então, você colocar um atacante alto ali, beleza, faz sentido. O que é o problema, o que não faz sentido, é tirar o Marlon Gomes. Tá ligado? É tipo você pegar, tá, quem que tá jogando bem? Não tem muita gente. Quem que tá jogando bem? O Marlon tá? O Marlon tá bem? Tira ele. A torcida tem que gritar mesmo, tá ligado? A torcida tem que xingar mesmo. Aí entra o Pedro Raul, se eu não me engano, ele entrou aos 11 minutos do segundo tempo. O que ele fez no jogo? Pouquíssimo. Pra não falar nada. Pouquíssimo. Um jogador que, dentro do Vasco, é um jogador de luxo. É o nosso cara mais bem pago. E eu canso de falar isso porque isso é relevante, tá ligado? É um jogador de luxo, que era pra estar ajudando pra caramba. Quem sabe, tipo assim, diferente do Barbieri, ele não vai ser demitido amanhã, tá ligado? Então, quem sabe o Pedro Raul ainda dá uma volta por cima. Vamos dar sequência, porque é o seguinte. Gol do Goiás. Tomando. Cara, hoje é quinta-feira, eu tô gravando isso aqui, são 10h10 da noite. Eu jogo futebol, eu tenho uma pelada uma vez por semana, dia de quinta-feira. Eu faltei o meu futebol de quinta, meu futebol sagrado de quinta, pra ver o Vasco. Pra ver o Vasco perder do Goiás dentro de casa em São Januário lotado. Torcer pro Vasco é muito bom, tá ligado? Torcer pro Vasco é tipo ter dor de barriga estando longe de casa. Torcer pro Vasco é tipo ter um acidente de carro. Torcer pro Vasco é tipo perder uma perna. É uma coisa muito gostosa, tá ligado? Torcer pro Vasco do Barbieri, então, nossa, aí é bom. Aí é bom de verdade. Assim, eu particularmente, talvez vocês aqui, se você tem mais ou menos a minha idade, eu sou um cara de sorte, tá ligado? Como todo mundo sabe que eu sou brasileiro, e aí, por ser brasileiro, a minha seleção, a nossa seleção, a seleção brasileira tem 5 Copas do Mundo. Quantas eu vi? Nenhuma. Eu torço pro Vasco. 4 campeonatos brasileiros, se eu não me engano, uma Libertadores. Quantos eu vi? Quantos campeonatos desses eu vi? Que gostoso que é torcer pro Vasco. Vamos ver aqui o gol do Goiás, porque ele chuta de longe, a minha voz tá abaixo. Chuta de longe, gol aqui, parece que é uma falha do Léo Jardim, mas sei lá, a bola foi muito no canto. Vamos falar agora de Barbieri. Como eu disse, o que eu imagino O que eu imagino? O Barbieri agora eu acho que vai ser demitido, tá ligado? Pra mim, opinião aqui, mesmo se o Vasco tivesse ganho esse jogo, imagina que o Vasco ganha só de 1-0, sabe, apertado. Pra mim já merecia ser demitido mesmo assim. Porque agora, gente, o Vasco está muito encaminhado pra Série B. E é apenas a 11ª rodada, mas o Vasco tá muito encaminhado. É culpa de quem? Tipo assim, talvez, se fosse algumas rodadas atrás, a gente ia ficar com medo de, demitir o Barbieri talvez seja cedo demais, vai que piora depois dele. Não tem como piorar mais. Não tem como piorar, tá ligado? Não tem como. O Vasco está engatilhado pra Série B. O Vasco está muito, tá no caminho, mas muito no caminho da Série B. Hoje em dia, hoje já foi um clima total de Série B, e eu não acredito que esse time vai cair de novo. Não é possível, cara, não é possível. Hoje, voltando ao Barbieri, deu errado, Paulo Brax assume que deu errado e manda embora, tá ligado? Eu não quero nem saber o que ele falou na coletiva dele, porque é a cara do Barbieri chegar na coletiva, depois desse vexame, e falar, não, mas veja bem, pelo menos o Vasco jogou bem no primeiro tempo, sabe? E aqui falando em discursinho, primeiro, deixa eu concluir o Barbieri. Eu acho que ele vai ser demitido. Se não for, é papo de maluco, é pra quebrar tudo.
Dito isso, péssimo trabalho. Agora vamos falar de outro cara aqui, Paulo Brax. Eu tô aqui com um papel, lembra? Umas 3, 4 semanas atrás, quando o Paulo Brax veio a público dar uma coletiva e eu anotei tudo que ele falou, eu tô com um papel aqui até hoje. E agora, nesse momento, 11ª rodada do Brasileirão, o Vasco praticamente encaminhado pra Série B, apesar de ser muito cedo, mas, né, ao que tudo indica. Eu gostaria de relembrar aqui algumas falas de Paulo Brax. Declarações do próprio, hein? Abre aspas. Tenho total confiança no treinador. Fecha aspas. Ele tem total confiança, ele tinha, bom, se bobear ainda tem, total confiança no Maurício Barbieri. Aí eu te pergunto, baseado em que ele falou isso? Baseado em nada. O Vasco já estava mal. Isso aqui ele falou na 8ª rodada. O Vasco já estava na zona do rebaixamento. 3 jogos depois, o Vasco continua e ainda mais para baixo na zona de rebaixamento. Aí o que me faz, sabe, o que me parece essa fala dele? Eu tenho total confiança. Nem precisa ter, sabe? Vai lá e fala qualquer coisa. Não precisa provar nada. Vamos embora. Fala qualquer coisa. Fala qualquer coisa. Aí ele até fala aqui, ó, continuando. Porém, né? Alguns caminhos, abre aspas, alguns caminhos precisam ser corrigidos. Ele sempre falava como se fosse pouca coisa, como se o Vasco não tivesse tão mal. E aí, ó, e agora? Tá mal o suficiente? Esse aqui é minha preferida. Eu concordo com algumas críticas. Assim, o que precisa pra ele concordar? Eu quero ficar... Rapaziada, o negócio é o seguinte, pra concluir esse vídeo, porque eu já tô falando demais. O Vasco precisa contratar outro treinador. Precisa, primeiro, demitir Barbieri, contratar alguém minimamente competente, ver se dá pra aproveitar melhor esse time, que eu acredito que dá. O Vasco não tem time pra ficar, tipo, entre os 5 melhores do campeonato, mas também não era pra estar na zona de rebaixamento. Eu acho que não era pra gente estar passando aperto com isso. Então, vamos lá, recapitulando. Brax. O Brax não vai sair não, tá ligado? O Brax ainda fica mais lá. Mas seja homem, assume que errou. Demite Barbieri, traz outro cara que seja um pouquinho melhor. E não é possível, que é difícil achar alguém melhor do que o Barbieri, tá ligado? Eu consigo listar aqui de cabeça, ó, pessoas que é melhor pra treinar o Vasco do que o Maurício Barbieri. Eu, minha avó, um chimpanzé. Pronto, qualquer um desses serve, tá ligado? Enfim, traz alguém que seja melhor que o Barbieri. E o Vasco tem que, de alguma forma, ressurgir nesse campeonato. Hoje, dia 22/6, se o Vasco terminar o campeonato longe, ou melhor, fora da zona de rebaixamento, já é uma vitória. Lembrando que esse Vasco tinha muito mais investimento do que os outros que caiu. Parabéns a todo mundo incompetente, a gente tá de novo voltando pra Série B e virando piada pra rival. É muito bom torcer pro Vasco com vocês no comando. Deus abençoe todos vocês, tá? Eu desejo tudo de melhor pra vocês. Tudo de melhor, tudo. Só coisa boa na vida de vocês, tá bom? Eu não desejo nada de violento. Eu? Nada. Tá bom? Deus abençoe. É nóis. Obrigado. Pelo amor de Deus.